passagem do livro Pensamento e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, perdão, do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: obsessão. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenómeno de reflexão pura e simples, não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência aparece os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que quer influenciar. E se a mente visada sintonia com a onda criadora lançada por ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isto, obsessão unilateral. Toda a ocorrência desta espécie nutre-se à base de um intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da realidade para o circuito de sombra em que se entregam a um mútuo fascínio. É o mesmo que se verifica com a gravação da pedra. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a imagem. Muitas vezes, a mente obsidiada assemelha-se à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono, quando libertamos os reflexos sem o controle da nossa consciência. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Quanto mais nos rendemos a essa ou àquela ideia, no íntimo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia, desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda a obsessão começa pelo esboço vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir, com coragem, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso da nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo alimento à mente através do estudo que lhe leve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão.
fechar os olhos, respirar fundo, tentar libertar da nossa mente todos os nossos problemas do dia a dia, para que criemos espaço, para que criemos um momento que é nosso, só nosso, e que nos permita a ligação aos planos superiores da vida. Elevemos então o nosso pensamento e coloquemos na nossa tela mental o nosso querido Mestre Jesus, o nosso companheiro de todas as horas, o nosso amigo incondicional, o nosso modelo, o nosso irmão maior. Concentremo-nos no seu olhar sereno, no seu sorriso bondoso, nas vibrações que emanam e que nos serenam a mente, que nos enchem o coração e sentimos assim a envolver-nos a paz, a harmonia, o amor. O amor universal, aquele que vem de Deus Pai, Criador do Universo. E envolvidos por estas vibrações, vamos agradecer ao Pai a oportunidade que nos foi dada de nesta existência termos contato com esta doutrina que nos esclarece e que nos ensina de modo a podermos tornar-nos espíritos na senda do bem, evoluindo para que consigamos atingir aquilo que nos foi prometido por Jesus, atingir a felicidade plena junto ao Pai. Pedimos então, querido Mestre, que nos intuas, que fiques connosco, que nos auxilies a entender melhor as mensagens que nos deixaste para a nossa progressão espiritual. Pedimos-te, Senhor, que nesta altura conturbada do mundo abras as mentes daqueles que são responsáveis pelo governo dos países em conflito, para que, unidos ao teu pensamento, à tua mensagem de amor e caridade, consigam alterar os seus pensamentos ainda inferiores, de guerra, de egoísmo, de violência, que os substituam pela harmonia entre os povos, pela paz. Porque todos somos filhos de Deus. Pedimos-te por todos, Senhor,
por aqueles que sofrem nos dois planos da vida, pelos abandonados, por todos, as crianças, os idosos, os jovens, as mulheres, por todos, Senhor, porque todos precisamos de Ti. Graças vos damos por tudo, Senhor, e muito obrigada. Trouxe este texto que é de um autor desconhecido, mas que achei interessante. Vamos só ler rapidamente. Servir no bem é a mais simples e a mais profunda expressão do amor. Não exige fortuna, posição ou capacidades especiais. Exige o despertar da chama divina que cada espírito carrega consigo. Quando servimos, movemos forças invisíveis que nos renovam por dentro. Um gesto de compreensão, um sorriso oferecido, uma palavra que acalma ou um silêncio que se respeita. Cada ato de solidariedade é um passo na direção da própria libertação espiritual. Por isso, em cada dia, lembremos, o bem que fazemos aos outros é o caminho mais seguro para o bem que desejamos para nós mesmos. Portanto, é fácil servir no bem, como daqui se depreende. Hoje vamos conversar e refletir sobre um capítulo que já devem ter adivinhado qual é, da Gênese. É o capítulo 14 e diz respeito às obsessões e possessões. É de facto um tema muito falado na doutrina espírita quando nos referimos às relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Obsessão. Portanto, de facto, em todos os livros da codificação, Allan Kardec dedica-se a este tema, e não só. Há muitos livros da literatura espírita que, de facto, têm este tema como tema principal. E, portanto, ao pensar como é que vos havia de introduzir este tema, achei que, se calhar, o melhor seria nós lermos e refletirmos sobre o que nos diz a Gênese, porque é isso que estamos a estudar, e depois conversarmos um pouco sobre o que é a obsessão. Parece-vos bem? Então, comecemos pelo item 45, em que nos diz Kardec: em torno da Terra pululam os maus espíritos. E porquê que são os maus espíritos? Porque nós, homens, nós, humanidade, e cada vez isso é mais perceptível, ainda emanamos vibrações de nível muito inferior. Não é? Basta vermos o telejornal para percebermos isso. Portanto, somos ainda muito inferiores, como eu disse. E a ação malfeitora dos espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Portanto, temos para já, vejam só, os espíritos inferiores que andam aqui à volta da Terra e que têm, de facto, são inferiores porque se sintonizam connosco, não é? Então, o que é a obsessão? A obsessão, diz Kardec, é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades, como as doenças e todas as atribulações da vida, pelo que deve ser considerada como provação ou expiação. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo.
Portanto, há aqui uma ligação, uma sintonia entre um espírito inferior, pouco desenvolvido, e outro espírito encarnado que se sintoniza com o primeiro porque efetivamente tem o mesmo tipo de pensamento. Okay? Continuemos. E acho que isto é muito importante para perceberem, e no livro dos Espíritos tudo nos ensina, não é? Então, nesta questão 473, vamos ler com calma isto. A pergunta que faz Kardec e a resposta dos Espíritos. Pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se no seu corpo e atuar em lugar do outro? Resposta. O espírito não entra num corpo como se entrasse numa casa. Não há coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Isto é muito importante para nós percebermos o mecanismo da obsessão. Portanto, não há, porque não é possível, que dois espíritos habitem, não é, no mesmo corpo. Ele identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Cá está a sintonia. Mas é sempre o encarnado quem atua, conforme a sua vontade e sobre a sua matéria. Portanto, este conceito é importante. Não há dois espíritos no mesmo corpo. Há apenas uma influência que é externa, é uma influência que vamos ver ao longo do desenvolvimento deste tema, que pode ser maior ou menor, mas nunca espíritos. E porquê? Porque é a própria Gênese que nos ensina que na encarnação, digamos assim, dos espíritos, o perispírito, não é, vai se ligar ao embrião, e a ligação do espírito ao embrião que se está a formar dentro do ventre da mulher é feito célula a célula. Portanto, há um encaixe, à falta de melhor palavra, um encaixe total entre o perispírito fluídico e o corpo físico, as células. Entendem? E essa interligação entre a matéria fluídica e a matéria orgânica vai se manter durante toda a vida daquele encarnado, agora, não é? Até à sua morte. Portanto, isto é impossível, sendo assim, que estejam dois corpos, dois espíritos a ocupar o mesmo espaço, certo? Isto vem na Gênese, penso que no capítulo 8, sobre a encarnação dos espíritos e explica como é que se faz. E também em livros do André Luiz, isto está muito bem descrito. Bom, continuando. O que é a obsessão? Não é? Era o que estávamos a estudar. E diz Kardec que apresenta caracteres muito diferentes que vão desde uma simples influência moral, só uma simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Portanto, vejam só a quantidade, portanto, a gradação da influência que um espírito tem sobre outro, não é? Vai desde a simples influência mental, que não é tão simples assim, mas vai da influência mental até mesmo aos sinais físicos, à perturbação da mente, que vai dar até a situações patológicas de loucura. E alguns espíritos mais fracos vão até ter ideias de suicídio. A obsessão oblitera todas as faculdades mediúnicas, toda a capacidade de ligação com espíritos desencarnados. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um determinado espírito em querer manifestar-se como a exclusão de qualquer outro. Não é? Portanto, este espírito insiste em ser sempre ele a manifestar-se
naquele determinado médio e, portanto, impede que outros espíritos se comuniquem. Assim como as enfermidades resultam das alterações físicas que tornam o corpo acessível às influências exteriores perniciosas, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Portanto, é importante esta frase para nós refletirmos no seguinte, é que, e vamos, esta talvez seja uma das principais mensagens, é que somos nós próprios que, ao darmos o flanco, não é? Ao abrirmos na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa forma de agir, nos nossos pensamentos, abrimos brechas para que espíritos inferiores se afinizem connosco. Certo? Portanto, nós também somos responsáveis por esta obsessão. A palavra é forte, mas é de facto uma obsessão, é o tomar conta da mente de outro. Inês, não pode ser um espírito do passado? Já lá vamos. É uma causa física, opõe-se uma força física. Estávamos a falar das doenças. Portanto, a uma causa física, opõe-se uma causa física. A uma causa moral, é preciso que se contraponha uma força moral. Esta lógica de Allan Kardec é fabulosa, não é? E não há como negá-la. Fortalece-se o corpo para preservá-lo das enfermidades, das doenças. Contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma, porque de facto a obsessão é o seu alvo, a alma, o espírito encarnado. Para o obsidiado, a necessidade de trabalhar para se melhorar a si próprio, portanto, o esforço que temos que fazer para nos melhorarmos, para sermos melhores pessoas, a maior parte das vezes é suficiente para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Mas esse socorro é necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesses casos, geralmente, o paciente, neste caso é o obsidiado, perde a vontade e o livre-arbítrio. Portanto, Allan Kardec deixa já aqui, ao falar de subjugação e de possessão, entrever que a obsessão tem vários graus de gravidade, de severidade. Portanto, a obsessão é, como já disse, uma influência mental, a subjugação é uma influência ainda mais forte e a possessão será então a maior de todas as obsessões. Quase sempre a obsessão, respondendo aqui a Sara, quase sempre a obsessão exprime vingança por um espírito e cuja origem se encontra frequentemente nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em existências anteriores. Portanto, há aqui uma relação de vingança, de ódio, de qualquer tipo de sentimento negativo que leva aquele espírito a querer controlar outro. O obsidiado fica como que envolto e impregnado por um fluido pernicioso, um fluido mau, que neutraliza e repele a ação dos fluidos salutares, curadores. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Portanto, começamos aqui a entrar naquilo que se chama o processo de desobsessão. E porquê é que se fala aqui tanto do fluido? Porque este item da obsessão e da possessão está incluído no capítulo da Gênese que fala de fluidos. Não é?
E por isso ele fala, Allan Kardec continua a sua dissertação falando sobre os fluidos. E diz, por ação idêntica à do médico curador nos casos de doença, é necessário expulsar um fluido mau, substituindo por um melhor. Portanto, isto é quase que uma ação mecânica. Tira-se ou tenta-se tirar o fluido mau de um determinado indivíduo, não é? Que está obsidiado exatamente por isso, e substitui-se por outro fluido salutar. Até aqui, tudo compreendido? Vamos continuar. Mas nem sempre basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente. Porém, é preciso que se possua o direito de lhe falar com autoridade. O que falta a quem não tenha superioridade moral. Obviamente que, normalmente, os espíritos que vão auxiliar outros são espíritos inteligentes. E, portanto, conseguem, não é? E fazer os seus juízos. E se há alguém, e para além disso, mesmo apesar das suas capacidades morais pouco aventadas, podem ser indivíduos com um desenvolvimento intelectual bastante grande. O que significa que percebem e que entendem o seu interlocutor. E veem-no até de uma forma muito mais alargada. Portanto, percebem que o interlocutor pode e não tem muita superioridade moral. Ou significa, ele pode estar ali a tentar educá-lo, mas vira costas e vai fazer a sua vida não seguindo os preceitos que fala ao espírito. E o espírito sabe disso. Entendido? Portanto, se de facto a superioridade moral, se me perdoam a expressão, é só da boca para fora e não é praticada, o espírito não lhe dá atenção porque acha que ele não é a pessoa indicada. Portanto, quanto maior for a autoridade moral do interlocutor no processo de desobediência, obviamente que melhor será o efeito produzido. Aliás, estes espíritos aparecem muitas vezes nas nossas reuniões, não é? E são zombeteiros. Mas quem és tu? Zombam do outro, não é? Quem és tu para me dizer isto, para me dizer aquilo? Mas quem és tu? Porque isso é uma das formas de desacreditar, não é? São espíritos empedernidos e, portanto, não são fáceis de lidar. É preciso ter, de facto, bastante experiência. E já agora, pronto, nós vamos falar, de facto, sobre este processo de desobsessão, mas isto é para fazer num local seguro, não é? Isto é, não é para fazer em casa sozinhos, é para fazer num lugar seguro, junto de alguém que sabe o que está a fazer, que sabe conduzir todo este processo, porque se o fizerem sozinhos pode o resultado não ser agradável. Portanto, isso é importante. Temos que nos sentir seguros, perto de quem sabe, de quem realmente ministra habilmente todo este processo. Mas ainda não é tudo. Para a libertação da vítima, Allan Kardec entra aqui com esta designação de vítima para falar do obsidiado. Para a libertação da vítima é indispensável que o espírito perverso renuncie aos seus mais maus desígnios, que desponte nele o arrependimento, assim como o desejo de fazer o bem. Através de evocações com o objetivo de lhe dar educação moral, são ministradas habilmente as instruções necessárias. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado obsidiado e de converter um espírito imperfeito. Portanto, isto é feito num centro espírita, certo? Não quero mais chamar a vossa atenção. O livro
livro dos médiuns é o livro da codificação, que fala sobretudo sobre a relação entre o mundo visível e o invisível. E, quando temos alguma dúvida, devemos sempre procurar na fonte. E então, o que nos diz o livro dos médiuns? Diz-nos que o espírito obsessor, por mal que seja, deve ser tratado com severidade, mas com benevolência e orando por ele. Se realmente for perverso, a princípio zombará desses meios. É uma tarefa muitas vezes penosa, ingrata, desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que oferece. Se bem desempenhada, dá a sensação de se ter cumprido a caridade e quase sempre a ter reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Perdão. Continuando com o processo de desobsessão que nos indica Allan Kardec no livro da Gênese, com licença, diz que todo este trabalho, todo este processo de desobsessão é mais fácil quando o próprio obsidiado compreende a sua situação. Não é? Compreende e, portanto, atua, portanto, com todo o grupo que tenta ajudá-lo, não é? E concorre com a sua própria vontade e com preces. Portanto, aqui é importante explicar bem que já explicamos que de facto é impossível estarem dois espíritos no mesmo corpo. Portanto, até aí acho que não ficaram dúvidas. E agora outra coisa também importante é que alguém que se sente obsidiado e que recorre a um centro espírita, a este ou qualquer outro, tem que vir com esta noção de que o espírito obsessor é de facto um espírito inferior, mas também é um espírito em sofrimento. E portanto nós sim, se estivermos obsidiados e se necessitarmos, temos que ter a bondade e a caridade para pedirmos por alguém que nos persegue, mas que também está em sofrimento. Portanto, nós não vimos aqui para expulsar, como se fosse o demónio, fazer um exorcismo, aquele espírito. Entendem? Porque aquele espírito está de facto em sofrimento, temos alguma relação com ele, neste momento estamos encarnados, nem sequer conseguimos lembrar-nos ou perceber bem o que é que se passou, mas o que é facto é que alguma relação temos e, como já vimos, provavelmente virá de vidas passadas, até há obsessões tão descritas na literatura espírita que passam várias encarnações, ok? Mas não se esqueçam que de facto é um espírito também em sofrimento. Portanto, dizíamos que o trabalho torna-se mais fácil quando o obsidiado faz parte do grupo, digamos assim, portanto, que é uma coisa multidisciplinar, um tratamento multidisciplinar em que, ponto, o foco é o obsidiado e o obsessor. Ok? O obsidiado e o obsessor. Tal não acontece quando o indivíduo, seduzido pelo espírito que o domina e iludido com as suas qualidades, compraz-se no erro a que é conduzido. Neste caso, o obsidiado repele todo o auxílio. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. E nós temos vários exemplos ao longo da história, até da história espírita, de espíritos superiores, intelectualmente muito desenvolvidos, que foram, de facto, dominados por um espírito que deixou completamente fascinado
lembro-me na história espírita, depois após a partida de Allan Kardec, não é? Temos o Rousseau, que elaborou uma doutrina diferente, digamos assim, de Allan Kardec, e que baseava toda a sua obra e a sua doutrina, digamos, que não é propriamente uma doutrina, mas é uma opinião diferente da kardecista, e tinha apenas uma médium. Portanto, vejam a diferença. Ele tinha apenas uma médium. Era sempre a mesma médium que lhe enviava as comunicações dos espíritos. Enquanto que Allan Kardec lutou sempre por ter vários médiums completamente diferentes, em sítios diferentes, que não se conheciam, porque assim dava, de facto, uma outra credibilidade a esta doutrina que ele estava a codificar. Certo? Isto é apenas um exemplo. Há muitos. O poder da prece. Em todos os casos da obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover o obsessor dos seus processos maléficos. Vamos ver então o que nos diz o Livro dos Espíritos, em que nesta questão se pergunta se a prece é o meio eficaz para a cura da obsessão. E a resposta dos Espíritos é: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que se deseja. Deus assiste aos que agem, não aos que se limitam a pedir. Certo? Os ensinamentos são sempre muitos. Deus assiste aos que agem, não aos que se limitam a pedir. Portanto, uma coisa de facto é pedir, outra coisa é fazer, ter a ação do amor e da caridade, a servir no bem. É indispensável que o obsidiado faça o que for necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Destruir em si mesmo. Portanto, como já foi dito, e vamos continuar a focar este assunto, é que somos nós mesmos que, com as nossas falhas morais, atraímos determinado tipo de espíritos. Portanto, a culpa não é dos outros, a culpa não é dos espíritos. Não gosto da palavra culpa, gosto mais de responsabilidade. Bom, então vamos agora ver que na obsessão, o espírito obsessor atua exteriormente. Vejam isto, o espírito obsessor atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito. Este perispírito, ele identifica com o encarnado, ficando enlaçados como por uma teia. Portanto, o perispírito sabem que é um fluido, certo? E, portanto, estes fluidos atraídos um pelo outro entrelaçam-se. Mas quem atua no espírito, na obsessão simples, digamos assim, é sempre o espírito obsidiado, que é constrangido a proceder mesmo contra a sua vontade. Portanto, o grau de obsessão vai aumentando, começa por ser leve e apenas mental, para ser depois progressivamente maior o domínio do espírito obsessor sobre o obsidiado. Na possessão, o espírito obsessor, em vez de agir exteriormente, como era no grau anterior, portanto estamos a subir de gravidade, em vez de agir exteriormente, substitui, por assim dizer, o espírito encarnado. Substitui o espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Já vimos este assunto, não é? Da encarnação dos espíritos e, portanto, isto não é possível, que o espírito obsessor vá tomar o lugar
do espírito obsidiado. Por consequência, a possessão é sempre temporária e intermitente. Porque o espírito obsessor vai substituir-se ao outro. Um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Já falamos sobre isto. Quem quiser mais pormenores, vai aqui ler no capítulo 11, a encarnação dos espíritos. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito obsessor serve-se dele como se fosse do seu próprio corpo. Estamos a falar agora da possessão. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, tal como faria se estivesse vivo. Na possessão, é mesmo o espírito obsessor que fala e atua. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado comunica o pensamento de um desencarnado. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Vamos então agora ver a diferença entre obsessão e possessão. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Malfeitor no sentido de inferior, de pouco adiantado moralmente. É isso que Allan Kardec quer dizer. Isto na obsessão. Na possessão, vejam bem, pode tratar-se de um espírito bom. Pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e, para causar mais impacto nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta. Portanto, a possessão pode ser, como aqui diz, um espírito bom que se quer falar, que quer criar mais impacto nos ouvintes e, portanto, toma o corpo de um encarnado. E isto verifica-se sem qualquer perturbação durante o tempo em que o espírito encarnado está liberto do corpo, num estado de emancipação. Ora, isto dá-se durante o sono. Não é? Mas reparem, o espírito está sempre ao lado do seu substituto, não é? Portanto, está sempre ali, ao lado, para o ouvir, para perceber o que é que o espírito está a atuar, que tipo de ações toma. Mas estamos a falar de um espírito bom. Agora vamos falar da possessão por um espírito mau, inferior. O corpo do encarnado é arrebatado, enquanto que pelo espírito bom é cedido voluntariamente. E é arrebatado se não tiver força moral para resistir, porque se ele tiver força moral, o encarnado não deixa que o seu corpo seja usado. Servindo-se dos órgãos e dos membros do paciente, blasfema, injúria, maltrata os que o cercam, comete excentricidades e atos semelhantes a uma loucura furiosa. Vamos ver isso depois. Aparecem muitos relatos deste género na Revista Espírita, em várias ocasiões. Portanto, pessoas que são tomadas como loucas, indivíduos que são internados naquilo que nesta altura se chamava os hospícios, porque de facto tinham esta ligação com espíritos que os dominavam e que os levavam a fazer determinado número de ações que eram entendidas como loucura. E, portanto, estes indivíduos eram internados. Mas aí, peço desculpa, aí já não é uma situação temporária. Aí já é uma situação bem prolongada. Depende dos casos, ok. É sempre mas temporário. há pessoas que ficam loucas para toda a vida, não é? Pois, mas é a vida, é temporária. O espírito é eterno. Não é? Temos que ver sempre isto de uma forma global. Pois, mas efetivamente era assim que acontecia. E não havia tratamento médico nenhum que conseguisse
tratar isso, não é? E na altura também havia poucos meios e, portanto, era com duches frios. Pronto, então é mesmo por maldade que o espírito possessor tortura e martiriza de todas as formas o encarnado e pode até levá-lo à ideação suicida, como se diz. São numerosos os factos deste género em diferentes graus de intensidade, diz Allan Kardec, e muitos casos de loucura derivam desta causa, portanto, da possessão. Há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos enquanto subsistir a causa de origem. Portanto, não é só a loucura, há também muitos estados patológicos, mentais, digamos assim, cuja origem é a possessão. O Espiritismo, dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, indica o remédio a ser aplicado. Atuar sobre o autor do mal, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. E vem aqui a referência a uma situação muito curiosa, que é a epidemia da obsessão. Ora, vejam. A obsessão e a possessão são as mais das vezes individuais, mas não raro são epidémicas. Portanto, estão ali em grande número numa determinada zona. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser considerável o número dos indivíduos atacados. Pronto? E assim encerramos este capítulo, mas somos curiosos e então vamos ver a que se refere esta epidemia. E há muitos, de facto, muitos relatos na revista Espírita, e este em particular que se referia a Allan Kardec é a epidemia demoníaca em Saboia, que fica ali, em França. E então, é um relato, são várias cartas que são recebidas na Sociedade Espírita Parisiense, inclusivamente de médicos, que foram fazer um estudo sobre o que é que se estava a passar naquela região da Saboia. E então eram pessoas que tinham atitudes anormais, não é? Andavam aos saltos, utilizavam palavras menos utilizáveis, não é? No jargão. E de facto tinham assim, diziam excentricidades e tal. E então eram sobretudo um grupo de crianças que foi levada por homens até ao cura, ao padre, para que ele lhes fizesse, digamos que um exorcismo. Estamos a falar em 1800 e tal. E então o padre começou a dizer as primeiras palavras em latim, e as crianças desataram aos saltos, aos pulos, a dar impropérios ao padre, etc. Portanto, de facto, não era com os meios normais conhecidos à época que se tratavam estas situações. E um dos indivíduos escreve para a sociedade pedindo a atenção para estas manifestações, que já duravam há bastante tempo. Dizia ele que duravam há 5 anos. 5 anos. Alguns estavam até internados num hospital, porque, de facto, era uma situação que merecia um estudo aturado por parte destes senhores que se dedicavam ao estudo da doutrina espírita. E falava de espíritos impuros, extraviados, que causaram perturbações físicas e mentais, não é? Naquela população, numa aldeia da Saboia, que ainda estava muito pouco adiantada, não só do ponto de vista moral, como do ponto de vista intelectual, e, portanto, andavam aterrados com estes acontecimentos.
É muito interessante, há muitas comunicações sobre este facto. Portanto, também pode ser epidémico. E, portanto, trago-vos aqui esta parte. Agora, talvez, vamos refletir um pouco, porque, falando por mim, há muitos anos atrás, quando comecei a ler estas coisas de obsessão, de facto fazia-me alguma... O que é, porque é que é isto da obsessão, porque é que é tão frequente acontecer este tipo de problemas das comunicações espíritas. Não sei se aconteceu o mesmo convosco, mas vamos então falar um pouquinho sobre isso. Portanto, já temos alguns conhecimentos relativamente ao que lemos na Gênese. Temos que pensar, em primeiro lugar, que nós vivemos rodeados de espíritos. Não é? Pronto. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos? Muito mais do que imaginais, respondem os próprios espíritos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Portanto, nós temos uma forte influência dos espíritos. Também já vimos que os espíritos que andam aqui à volta da Terra, e portanto serão eles os que mais nos influenciam, têm um pouco adiantamento moral e intelectual. Mas também há aqui uma coisa importante, é que a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Portanto, nenhum espírito foi criado para fazer o mal. Aquele que o faz é por conta própria. Portanto, é uma opção que ele teve. Não é? Através do livre-arbítrio, optou por ter estas atitudes cruéis. E compete-vos a vós, pois, repeli-lo, vós, aqueles que sois vítima desses espíritos. Portanto, isto são, digamos que, premissas importantes para nós conseguirmos organizar o nosso pensamento sobre a obsessão. Diz-nos também o livro dos médiuns que, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, portanto, entre as maiores dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio de alguns espíritos que conseguem ter sobre certas pessoas. Portanto, já percebemos que, de facto, isto é assumido, a obsessão é uma grande dificuldade. E diz também Kardec que só é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, vão-se embora. Porque os nossos benfeitores, os bons espíritos, dão-nos a plena liberdade de nós escolhermos o nosso caminho. Não é? Portanto, eles podem, de facto, estar ali a tentar dar-nos bons conselhos. Mas se nós não ouvirmos, eles têm mais que fazer, viram costas e vão para outro lado, não é? Aliás, podemos então dizer que os casos de guerra e estas coisas assim que existem na Terra com os homens, há essa influência. Sem dúvida. Sem dúvida. Até há, mesmo na revista Espírita também, fala-se da grande influência de maus espíritos que surgiram no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu. E, portanto, também estiveram sempre ali a causar grande perturbação. Bom, então também há aqui importante esta relação entre espíritos encarnados e desencarnados. Partindo do princípio que a essência desta obsessão é o tal processo de afinidade mental e moral, não é? Da conexão entre espíritos, nós temos uma conexão entre os espíritos desencarnados e encarnados, que foi o que nós tivemos a ver até agora, certo? Mas também há de espíritos encarnados para espíritos encarnados.
São aquelas situações em que os espíritos encarnados, as pessoas têm sentimentos como inveja, ciúme, maledicência, e que se ligam de uma forma negativa ao outro espírito. Fiz-me entender? Não se esqueçam que o pensamento são ondas, não é? São vibrações. Pessoas que se conhecem bem têm vibrações que se cruzam, que se sintonizam, é verdade ou não é? E, portanto, é fácil, entre aspas, se um deles for um pouco mais fraco, se estiver mais longe daquilo que nós chamamos os preceitos da doutrina, se deixa influenciar por espíritos menos desenvolvidos moralmente, não é? E que têm, de facto, esses pensamentos negativos. Entendido? Portanto, também é possível este tipo de obsessão. E também é possível um espírito encarnado obsidiar um desencarnado. Como? Por exemplo, quando parte um ser querido, alguém que nos é muito chegado, de quem gostamos muito, e nós não deixamos que esse espírito siga o seu caminho, atraímos-lo sempre através dos nossos pensamentos, da nossa tristeza, o choro, o lamento, o sentirmos-nos abandonados por aquele ser. Portanto, estamos a fazer com que ele não saia desta esfera e não siga o seu caminho normal de desenvolvimento na vida espiritual. Uma pergunta. Eu tenho uma tia que faleceu um marido mais. E de vez em quando pede ajuda para determinada coisa. E ela sente que em parte ele ajuda. Ele ajuda. Isso é bom? É mau? É assim, temos que pensar, conforme eu acabei de dizer, que o espírito que parte desta vida terrena e que parte para a vida espiritual tem que seguir o seu caminho, não é? E, portanto, se nós mantemos essa ligação, e sobretudo é uma ligação egoísta, porque nós temos saudades, não é? Queremos-lo ao pé de nós, mas nós temos que pensar que ele tem que levar o seu caminho. Portanto, não podemos estar permanentemente a pedir que nos auxilie, até porque ele pode nem ter condições de o fazer. Pode estar ainda numa situação de perturbação, porque partiu há relativamente pouco tempo, portanto está a seguir, digamos assim, o processo do desencarne, que leva bastante tempo. Portanto, o melhor será pedir por ele, fazer orações no sentido de que ele se sinta bem e que se ambiente à nova situação. Não é? Respondi à sua pergunta, depois se quiser falar. Pronto, mas entenderam como é que pode haver uma obsessão, não é? Esse é o caso mais conhecido. E depois os próprios espíritos desencarnados também se podem obsidiar uns aos outros, certo? Pronto. Não queria deixar de vos trazer isto, a hora já vai um bocadinho adiantada, mas não queria deixar de vos trazer isto porque achei interessante. No livro Ideal Espírita, que é de vários espíritos que comunicam e que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. O espírito Sheila diz-nos que há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Portanto, isto são alertas, porque são tipo de pensamentos que podem abrir as tais brechas de que falamos e que possamos ser influenciados pelos espíritos inferiores. Quando entramos na faixa da impaciência, da irritação, não é? Esqueci-me da palavra, daquilo. Pronto, mas perceberam. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é maior, portanto, nós somos a vítima, a nossa dor é maior que todos os outros, ninguém nos importa. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos,
achamos que ninguém nos compreende. Mas somos nós que somos as vítimas. Que, não é? É a ingratidão. São eles que não nos entendem. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz desta ou daquela pessoa. Isto é uma maneira muito elegante de dizer, de falar sobre a maldicência, não é? Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Não conhecemos nada disto, pois não? O sétimo, quando supomos o nosso trabalho excessivo. Quando exigimos esforço sem prestar o mais leve serviço. Exigimos aos outros, mas nós não fazemos. Quando pretendemos fugir de nós mesmos, e às vezes há o tal refúgio no álcool, nos entorpecentes, a que se fala, portanto, nos medicamentos, nos antidepressivos, não é? nos sedativos, etc. E quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Pronto, estes são de facto os 10 sinais de alarme, segundo nos diz o Espírito Sheila. Toda a vez que um desses sinais surja no trânsito das nossas ideias, a lei divina está presente. A lei divina está presente. E recomenda-nos prudência para parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Agora a questão é, como é que nós nos podemos proteger das obsessões? Jesus ensinou-nos e exemplificou que o poder moral é a chave da libertação. E, portanto, eu acho que nós já podemos concluir que a solução para o problema não se encontra em práticas exteriores, não é? Mas sim na introspeção, no autoconhecimento, não é? Reconhecermos em nós as emoções, os sentimentos que podem abrir a tal brecha para que haja afinidade com os espíritos inferiores. Portanto, isto significa uma transformação interior. Cultivando a caridade, o amor ao próximo, não somente nos atos, isto é muito importante, não somente nos atos, não é agir, mas também pensar, reeducar o nosso pensamento e as nossas palavras. As palavras têm muita força. Portanto, a vigilância dos nossos atos e pensamentos é fundamental para o equilíbrio espiritual. O pensamento é a força viva, atraímos influências conforme a qualidade vibratória daquilo que pensamos e do que fazemos. Obviamente, pensamentos elevados atraem os bons espíritos que nos amparam, pensamentos negativos atraem espíritos inferiores. E então, como é que nós praticamos a vigilância espiritual? Isto assim de uma forma muito resumida e muito prática. Autoconhecimento, reflexão. Portanto, reconhecermos e analisarmos as nossas próprias emoções para as podermos modificar. Só podemos modificar aquilo que reconhecemos. Certo? A prece, a transformação íntima, portanto, a renovação das atitudes, modificarmos a forma como agimos, como pensamos. Mas a prece, ligando-nos então aos planos superiores, pedindo auxílio aos nossos benfeitores que sempre nos auxiliam. Estudo e leitura edificante para alimentarmos o nosso espírito, para conhecermos, não é? Palavras equilibradas, falar com serenidade, com respeito, nada de exaltações, não é? Porque lá está a tal falta de paciência, a irritabilidade que abre então portas a espíritos inferiores. A prática do bem e da caridade é isso que a doutrina nos ensina. Chamava-vos a atenção para isto. É que as contrariedades da vida são sempre uma opção.
Atenção. Não é? É que muitas vezes essas contrariedades da vida são o resultado das nossas próprias ações. Somos nós que procedemos mal e, portanto, é isso que nós criamos. Complicações e adversidades. Não tem nada a ver com os espíritos obsessores, certo? É, portanto, é necessário saber distinguir as duas coisas, porque nós não podemos atribuir todas as adversidades que temos aos maus espíritos. Não, não. Somos nós que as criamos. Não tem nada a ver com os espíritos, certo? São situações diferentes. E, portanto, é necessário tal discernimento para entender quando estamos diante de uma verdadeira obsessão espiritual ou quando é apenas a consequência dos nossos próprios atos. Ok? E pronto. Foi isto que Jesus nos ensinou. Este grande vigiai e orai para que não entreis em tentação. Foi isto que Jesus nos ensinou e este ensinamento é fundamental para as nossas vidas. E ficava por aqui. Se quiserem depois então falar de algum assunto, 5 minutinhos. Pronto, vamos a nossa comunicação de hoje. Fechar os olhos. E agradecendo aos nossos benfeitores, aos benfeitores desta casa, a toda a equipe espiritual que nos acompanha e que aqui trabalha. E pedimos, ou melhor, agradecer-lhes a bondade que têm sempre connosco, a disponibilidade, sempre prontos a auxiliar-nos quando por vezes tropeçamos nos nossos caminhos, quando o nosso percurso é interrompido pelas tentações a que ainda estamos sujeitos, porque vivemos neste mundo, porque trabalhamos aqui, Senhor. É esta a nossa tarefa, pela qual estamos gratos. Estamos gratos também pelo conhecimento que nos dás de todos estes fenómenos, de todos estes processos que se dão a nível espiritual e que nos abrem a nossa mente para que possamos transformar-nos e cumprir assim o objetivo das nossas existências terrestres. Melhorarmos espiritualmente, evoluirmos e através dos nossos exemplos, das nossas palavras, mostrarmos a todos aqueles que nos cercam no dia a dia, nos nossos trabalhos, na nossa família, nos nossos amigos mais próximos, conseguirmos que esses também se transformem. E assim, pouco a pouco, grão a grão, toda a humanidade progressivamente se transforma, tornando-se melhor, mais fraterna, mais caridosa. E o mundo, Senhor, passará então para a nova fase, uma fase em que os espíritos serão certamente amorosos e fraternos,
teto, em que os conflitos entre os povos deixarão de existir. Esse é o nosso sonho, Senhor. E estamos dispostos a trabalhar por esses objetivos. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias. Abençoa os nossos lares. Abençoa todos aqueles que trabalham no bem. Diferentes centros espíritas, centros de apoio a todos os necessitados, crianças, jovens, idosos, todos os que trabalham no bem, Senhor. Pedimos-te então licença para terminar este estudo de hoje e que abençoe-vos todos aqueles que vieram aqui, que ficaram em casa e todos aqueles que de alguma forma necessitam do teu apoio. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.